E aí, pessoal? Então, recebi a Thaís Penteado hoje. Thaís tem um currículo assim invejável, pessoal. Invejável, um negócio assim estrondoso. A menina entrou num doutorado em Yale, que hoje está empatado com Stanford, melhor faculdade de direito do país, aqui nos Estados Unidos, enquanto terminava um doutorado na FGV. Tem uma coleção de bolsas em mestrado e em doutorado, fez o LLM em Yale também. E a Thaís estuda uma interpretação muito peculiar da ideia de igualdade. Então, ela vai falar aqui do que ela chama de antissubordinação. E aí a gente vai entrar em alguns julgamentos do Supremo e como o Supremo julgou o que teve de bom, o que teve de ruim na perspectiva dela e o que ela acha que poderia melhorar para implementar o que ela chama dessa perspectiva de antissubordinação na leitura do princípio da igualdade. Então, a conversa ficou bem bacana. A Thaís é uma pessoa muito preparada, eu espero que vocês gostem. E lembrando que esse podcast é apoiado por muitos dos assinantes, que vão estar, a partir dos próximos meses, recebendo o novo pacote de livros aí do 11. Entre eles vai estar o Teoria Constitucional Brasileira, do Gleiser, do Oscar e do Christian Lindh, que tiveram aqui no episódio da semana passada. E se você pode fazer, se você gosta do 11, se o 11 faz parte da sua vida, se o 11 ajuda a enriquecer você intelectualmente, ajuda na tua formação, cogite dar uma ajuda pra gente. O link tá na descrição do episódio, qualquer valor vai ajudar a gente, não tenha dúvida sobre isso. Fico muito grato, porque já são aí, estamos começando não, já estamos na metade praticamente do sexto ano do 11 e eu espero continuar fazendo isso aqui por bastante tempo. Lembrando que esse podcast também é apoiado pela minha querida Contracorrente Editora, que tem o seu clube do livro lá no www.quebracorrente.com.br, que você está recebendo 2 livros na sua casa todo mês, um deles sempre inédito e outro do catálogo da Contra, além de ter um desconto permanente lá no site da Contracorrente. E também você tem um desconto com o nosso cupom que está na descrição do episódio, né, pessoal? Não lembra, não esquece disso, que lá na descrição do episódio, além de um monte de informação sobre os livros que foram citados, os artigos que foram citados, tem os capítulos do episódio e tem também os cupons de desconto, tanto da Contracorrente quanto do nosso segundo patrocinador, do meu querido Felipe Augusto, Ouse Saber Cursos Preparatórios. Para a galera da magistratura, Ministério Público, Defensoria e delegados, pessoal, galera que se prepara para os concursos de cúpula aí do Poder Judiciário, não deixa de dar uma olhada nas coisas do Ouse Saber. Tem um cupom de desconto que vai ajudar vocês. E o Felipe já ajudou a mais de 5.000 pessoas a serem aprovados nas grandes carreiras. É um cara extremamente competente, comanda uma equipe igualmente competente. E quem tiver uma dúvida pode conferir os episódios com ele aqui no 11. Ele já falou do caso Luft, lá da teoria da dimensão horizontal, da dimensão objetiva dos direitos fundamentais na Alemanha. A gente falou, acho que a primeira vez que ele passou aqui foi falando da transfusão de sangue entre homens homossexuais, acho que é lá pelo episódio 20. E o mais recente, até onde eu lembro, foi quando ele falou das diferenças entre substancialismo e procedimentalismo. Então, ficam aí as nossas recomendações e eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Meu nome é Davi Sobreira e esse é o Os Supremos. Queridos, eu estou numa conexão semi-local, Cambridge, New Haven. Eu acho que dá, sei lá, umas 4 horas de ônibus, né, Thaís? Olha, eu acho que sim. Eu Não é confesso. mais que isso, não. Pessoal, eu tô recebendo a Thaís hoje. Eu tive o prazer de esbarrar no currículo da Thaís e eu fiquei. O pessoal diz inveja branca, mas a minha inveja foi assim de outras cores, porque eu olhei assim, meu Deus do céu, a minha é deu uma cara de criança. E, tipo, tá no segundo doutorado, fez um doutorado na GV, tá fazendo um doutorado em Yale, fez LLM em Yale, publicação aqui, publicação assado. 2 bolsas aqui, outra bolsa ali, ô seu, meu Deus do céu. Deixa eu mandar uma mensagem pra essa mulher. Mas antes da gente dar um pontapé no nosso tema, Thaís, se apresenta pro nosso ouvinte, é a primeira vez que você tá aqui, tá fazendo estreia.
tenho certeza que a gente vai ter outros temas para conversar no futuro, mas deixe você se apresentar primeiro para os nossos ouvintes, fale um pouquinho do seu métier, e eu já fiz um jabá seu, mas também fale da sua formação aí, das suas credenciais. É, Oi, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer esse convite. Foi muito legal. E assim, né? Você vê a pessoa pela internet, você fica super impressionada e tal. Mas aí, quando veio o convite, eu é que fiquei, meu Deus, sabe? Tietando e tal. Então, completamente recíproca essa admiração. E, enfim, não sei nem o que falar, porque você fez uma apresentação aí tão boa que eu não quero tirar essa primeira impressão dos ouvintes. Mas, bom, meu nome é Thaís, eu sou formada em Direito pela GV, fiz mestrado na GV São Paulo, e doutorado na GV também. Eu fui orientada pelo Dimitri Dmullis lá. Meu mestrado é sobre direitos reprodutivos, e o meu doutorado foi sobre teoria da antissubordinação, que é, enfim, uma teoria, uma leitura possível da igualdade, né, do princípio da igualdade, que é o que a gente vai falar hoje. E eu fiz LLM em Yale, em 2021, e agora eu terminei o doutorado da GV, defendi, e comecei o JSD aqui em Yale, que é um doutorado também. E o meu JSD é uma expansão de alguns pontos da minha tese, principalmente questões relacionadas à adjudicação de casos envolvendo igualdade. Então, acho que são essas os meus interesses. Perfeito. Thaís, hoje a gente vai falar sobre a ideia de igualdade a partir das lentes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vamos começar com um panorama mais geral. Como é que o Supremo tem estruturado a ideia de igualdade nos seus precedentes, nas suas decisões, na sua jurisprudência em geral? Existe uma visão holística? Existe uma visão coerente? Ou é um negócio mais casuístico? O que é que a gente pode falar numa abordagem mais introdutória do tema? É muito interessante essa pergunta, porque eu acho que tem não só, né, uma questão de casuística de questões de igualdade que são de interpretações do princípio que são utilizadas, mas também uma questão de seletividade, que eu acho que esse é o principal, que é pensar nos casos que não são enquadrados, né, como questões de igualdade. Mas se você for pensar nos casos que tratam abertamente de igualdade, não, é impossível, né? 11 Supremos, dentro de cada Supremo, uma concepção de igualdade diferente ou várias. Então, você tem casos que tratam de concepções muito conservadoras, né, da igualdade, tipo tratar iguais de maneira igual. Aí você passa para algumas mais substantivas, do tipo tratar pessoas ou grupos diferentemente situados de maneiras diferentes. Aí você tem uma terceira versão que é olhos para um olhar para resultados, né, de políticas, medidas, etc. E você tem algumas faíscas de concepções um pouco mais radicais, né? Pensando sobre assimetrias de poder na sociedade, né? Então, como algumas medidas e políticas existem por causa dessas assimetrias de poder e como essas medidas perpetuam ou criam essas assimetrias de poder. Mas, enfim, não existe. É impossível falar jurisprudência de igualdade do Supremo. O que a gente tem são variadas interpretações em variados casos e casos que, interessantemente, né, muitas vezes ministros utilizam concepções bastante radicais de igualdade e aí depois alguns outros casos com características muito semelhantes não são colocados dentro do espectro do que de ser entendido como uma questão de envolvendo desigualdades, né? Então, essa é a minha resposta. Thaís, vamos tratar dos casos então. Abordando diretamente a ideia de igualdade, que é ponto central, como ponto central.
quais são os principais casos do Supremo que a gente pode ter aqui como paradigmáticos? Eu vou fazer uma. Acho que assim, todos esses grandes casos, né, que desde o, sei lá, há 20 anos foram julgados envolvendo direitos, na minha visão, tratam de questões de igualdade de maneira mais central ou menos central, como parte de outros princípios, como parte de um pacote de outros princípios ou não. Então, assim, acho que a gente pode citar. é, Casos envolvendo ação afirmativa, são casos de tratamento desigual para pessoas desigualmente situadas, mas também casos no qual a gente consegue ver um entendimento de que essas medidas são necessárias para desmantelar certas desigualdades estruturais, então, ações afirmativas raciais, casos envolvendo direitos da população LGBTQIA+. Então, uniões estáveis, né? Então, por que que um tipo de relação que é exatamente, de fato, igual ao outro seria tratado de maneira diferente? O caso da LGBTQ-fobia é um caso que trata de igualdade, né? Então, pensar que tipo de violência é a LGBTQ-fobia, né? Acho que na racionalidade utilizada não era só uma questão de tipo, isso é uma violência como um roubo, por exemplo. Era uma questão. é, é, Foi uma decisão na qual se tratou muito das questões de fundo envolvidas, né, em atos LGBTQI fóbicos. Então, esse tipo de crime acontece por causa de preconceitos ou expectativas heteronormativas ou coisas do gênero. Então, outros casos envolvem a proibição de doação de sangue por homens bissexuais ou homossexuais, direitos de pessoas trans envolvem igualdade, todos os casos envolvendo gênero, né? Então, aqueles que trataram da Lei Maria da Penha, os casos de direitos reprodutivos, então, por exemplo, a DPF 54, que incluiu, né, incluiu uma nova excludente de licitude para interrupção de gravidez quando o feto tem anencefalia, e o HC seguinte que o Barroso deu, que declara incidentalmente a inconstitucionalidade da criminalização do aborto. É interessante ver como com o tempo, uma concepção de igualdade um pouco mais robusta foi sendo utilizada, né, nessa linha de casos de direitos reprodutivos. Não sei, agora eu estou fazendo uma lista de todos os casos aqui, mas você perguntou. É, e aí, sei lá, tem todos os casos de direitos de mulheres no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, agora eu vou publicar um artigo sobre dois casos. Um que é relacionado a quem deve arcar as verbas relacionadas à licença maternidade, se o empregador ou o Estado, que são verbas que, né, são devidas para pessoas que engravidam, né? Que é uma parcela da população, não é todo mundo. E também, sei lá, tem um caso que eu gosto muito e ninguém entende por que eu gosto tanto desse caso, porque é um caso que depois, enfim, a legislação mudou, então ele nem teve um grande impacto, mas é um caso que tratava de um intervalo de 15 minutos intra-jornada dado para mulheres e não para homens. Esse também é um caso que se tratou abertamente de igualdade, eu acho que esse é um dos casos mais interessantes, porque ele mostra quais são as diferentes concepções e o que concepções mais radicais trazem para a conversa que ficam de fora em concepções menos radicais. É, e aí tem todos os casos, né, que o Supremo não trata de questões de igualdade. E aí, igualmente, eu acho que essa omissão é também tratar da igualdade, né? Porque você vê essa inconsistência de tratamento. Se você vê um problema em hierarquias sociais que demanda maior proteção para determinadas parcelas da população. Eu não vejo por que, sei lá, uma condição de trabalhadoras precarizadas, o Supremo não enquadra assim, sabe? Então, como questão de subordinação. Então, acho que isso diz bastante também. Vamos pegar esses dois casos que você citou bem no final.
tanto a licença maternidade, que você está desenvolvendo um paper sobre isso, quanto a intervalo de 15 minutos. Tenta expandir para a gente o panorama, os Uhum. argumentos centrais que você entende envolvendo e como o Supremo tem entendido a questão. Esse caso dos 15 minutos, na verdade, sempre fez parte de um. Quase como o meu orientador da GV tratava de maneira assim, humorística, né? Esse caso, porque, é, enfim, é um caso que trata de uma coisa que, se você olhar de fora, parece, né? São um intervalo entre a jornada de 15 minutos. Mas o que aconteceu ali foi. A legislação dava 15 minutos de intervalo para mulheres e não para homens. E aí, essa norma teve a sua constitucionalidade, contestada. E aí, a decisão, do relator, falou que, não, na verdade, essa regra é constitucional, porque, nesse caso, tratar mulheres de maneira diferente é permitido porque existem diferenças que justificam isso. Então, foram usados dois argumentos. Um mais físico-biológico, falando que mulheres no ambiente de trabalho se cansam mais. Então, as mulheres precisam dessa proteção extra, né, de um intervalo de 15 minutos. E um argumento um pouco mais expansivo e um pouco mais substancial, eu acho, de que fala que mulheres, ainda hoje na nossa sociedade, né, e obviamente de acordo com linhas de raça, classe, e por aí vai, ainda, né, se engajam nessa dupla jornada, são mais responsáveis pelo trabalho de cuidado, por todo o trabalho não pago que acontece, dentro do lar. E aí, o que foi dito pelo STF, quando eu falo STF, todo mundo aqui, né, acho que a audiência toda já entende que é difícil falar uma linha de raciocínio única, mas é, o que foi entendido é de que, na verdade, enfim, as mulheres têm esse trabalho extra, então os 15 minutos são devidos também por causa disso. Então, existe até, engraçado, né, uma equalização da fraqueza, digamos, física, para quem não está vendo no YouTube, está vendo no Spotify, eu acabei de fazer aspas, tá, na fraqueza física. É, com essa, enfim, o cansaço advindo da dupla jornada, etc. E aí o meu posicionamento é o de que, enfim, se você pensa a utilização clássica da chamada igualdade material, né, do tratar diferentes de maneira diferente, mas o que eu acho interessante é pensar que, se existe a identificação desse problema de fundo, que é a dupla jornada e o problema envolvido nisso, é, então, vou recomeçar. O meu posicionamento, né? Eu acho que a minha visão é de que esse caso mostra a limitação dessa concepção de igualdade, né? Que é essa igualdade material que é muitas vezes tida como progressista. Porque, de um lado, o STF reconheceu uma situação social que ainda hoje prejudica, de fato, mulheres, né? Que é a dupla jornada. Mas, ao mesmo tempo, fazendo isso, o STF perpetua essa lógica, porque o que acontece existe essa dupla jornada, existe uma diferença de gênero, mas vamos dar aqui essa proteção de 15 minutos e, enfim, fica tudo bem. Fica quase como se fosse um paliativo. Agora, você poderia dizer, né? Ah, Thaís, mas você está falando isso porque você não precisa dos 15 minutos. Se você vai ver como é importante numa fábrica, ou em outros lugares, esse intervalo. E eu acho que essa crítica não é uma crítica, né? É um ponto totalmente válido, mas eu acho que todo mundo mereceria os 15 minutos. Porque se o problema é a dupla jornada, o que a gente precisa não é dar uma proteção extra para que as mulheres tenham mais fôlego para trabalhar mais em casa, mas sim criar condições para que esse trabalho seja dividido. Ou mais do que isso, né? Você pode ser mais radical e pensar, tipo, quem que deveria ter esse trabalho, né? Acho que o Estado poderia ter um papel maior. Eu concordo com você, Thaís, na crítica que você faz de que, ao argumentar nesse sentido de reconhecer essas desigualdades e, com base nelas, justificar uma medida, o STF, ele simbolicamente, ele reforça esse papel.
Mas de um ponto de vista de competência, de atribuição, o STF ele tá não, não estaria, no caso, deliberando sobre o que cabe a ele, e eventualmente caberia ao o legislativo olhar para o que está acontecendo e eventualmente tomar legislativo, executivo no policy making, tomar uma medida mais robusta, porque eu pergunto se não seria, e aqui o pessoal que está me ouvindo vai até achar estranho eu defendendo o Supremo, porque não seria estranho a gente tentar atribuir essa falha simbólica na argumentação do Supremo quando ele está fazendo o que ele foi instado a fazer? Ou teria uma alternativa do que ele pudesse fazer que não reforçaria esses estereótipos que você está dizendo? Olha, a minha resposta vai ser assim, meio. Tipo, existe aí uma seletividade, né, sobre o entendimento do próprio Supremo sobre o que que o Supremo pode fazer, né? Então, assim, você poderia, por exemplo, interpretar essa norma, dar, sei lá, interpretação conforme para falar, não, na verdade, os 15 minutos que a lei que fala para mulheres, na verdade, se aplica a homens também. Enfim, existem, né, todos os tipos de quem quer faz, né? Isso o Supremo deixa bem claro, né? Em muitas medidas. Se isso está certo ou não, eu não sei, mas existe, mas também a gente não vê uma coerência e uma cristalização tão firme no que o Supremo entende que pode fazer, né? E, enfim, a criminalização da LGBTQ-fobia, por exemplo, é um caso desses, né? Foi muito criticado porque, enfim, existe o argumento de que não é analogia, porque a analogia não poderia ser feita, mas é isso. No fim do dia, o Supremo toma medidas muito radicais em casos, né? Esse dos 15 minutos, eu acho que qualquer um tipo de interpretação, ainda mais se você considera que o problema, né, a violação ao direito da trabalhadora está no problema da dupla jornada, então qual é o remédio adequado, né? E é esse tipo de questão que é trazido para frente se você usa uma concepção mais radical de igualdade. É, enfim. O problema é o seguinte, vamos para o caso da licença maternidade. Tu tem uma crítica e aponta para certas consequências e riscos da argumentação elaborada pelo Supremo tá ligada a uma lógica de mercado. Quais são esses problemas que você vê nessa linha de argumento e quais são os riscos dele? É, então, esse caso é bem engraçado, porque na realidade ele me chamou a atenção porque uma vez me mandaram, né, um artigo online falando algo do tipo, finalmente o STF abraçou a teoria feminista do direito, né, na jurisprudência. Enfim, para quem não conhece, a teoria feminista do direito é um movimento jurídico de autoras, advogadas, ativistas que tentam mostrar como o direito nasce das desigualdades, é permeado por desigualdades e perpetua desigualdades, né? É, então, de fato, existe uma consideração de desigualdade quando o direito está sendo interpretado nessa decisão. Mas, na realidade, eu acho que se a gente for falar de movimentos de pensamento jurídico, e como esses movimentos são incluídos na jurisprudência do Supremo, me parece que essa decisão trabalha muito mais dentro de uma lógica econômica, né? Seria um caso interessantíssimo para o Law and Economics, por exemplo, que pensa sobre relação entre direito, eficiência, incentivos, etc. Porque o que esse caso faz é o relator fala. Bom, em primeiro lugar, existe uma série de argumentos de direito previdenciário que não estão relacionados a isso, mas quando traz a questão de gênero para discussão, a discussão se dá em termos de se o empregador tiver que pagar essas verbas que são exclusivas para mulheres e pessoas que engravidam, então os empregadores vão contratar menos mulheres. E o princípio da igualdade demanda que a gente busque uma igualdade de resultados na contratação, na possibilidade de participação de mulheres, no mercado de trabalho. E eu acho que assim, é muito esse tipo de argumento
ele confia no mercado, né? Ele deixa o mercado como algo intacto. Então, assim, o mercado vai responder aos estímulos externos, independentemente dos estímulos estarem certos ou errados. E o que o princípio da igualdade demandaria seria é, uma, é, uma correção dessas irracionalidades, né? Quando na realidade a gente não pode atrelar a igualdade de gênero às preferências do mercado, né? Eu acho muito problemático falar isso. Então, de um lado, tem essa dependência, né? Tipo, o que a gente faz para deixar o mercado mais palatável à contratação de mulheres, né? Essa é uma lógica um pouco perversa, né, para a desigualdade de gênero, porque a desigualdade de gênero, na minha visão, é uma questão de justiça, né, de valores sociais e do que a gente quer para uma boa sociedade, né? Então, de um lado tem isso, e de outro lado tem o fato de que esse tipo de argumentação voltada para incentivos e incentivos econômicos e essas coisas pode ser usada para o bem, como foi nessa decisão, apesar de que, enfim, existem inúmeras considerações que a gente pode fazer sobre ela também, mas digamos que tenha aumentado o número de contratação de mulheres. De outra parte, o Supremo usa também argumentos desse tipo econômico para diminuir direitos trabalhistas. E aí, parte da argumentação bom, mas se a gente tem uma economia engessada de direitos trabalhistas, então as pessoas vão perder o emprego e a gente quer incentivar que empresas é, contratem pessoas. E aí você fica pensando, né? Mas o direito é sobre isso? Ou o direito é sobre outra coisa, sobre como a gente entende a sociedade, os problemas de justiça e principalmente, tipo, as medidas que a gente toma para mudar o status quo desigual. Então, acho que essa é a minha leitura. A gente vai voltar para a situação anterior. Eu concordo com você. Eu acho que quando a gente vai avaliar esse tipo de coisa, você começou a desenhar, me lembrei meu livro favorito na parte de filosofia e economia também, que é o Amartya Sen, o Desenvolvimento como Liberdade. Foi uma experiência de identificação intelectual quando eu li assim, eu penso isso aqui, eu concordo, é isso aqui mesmo, é isso aqui mesmo. E eu lembrei de quando ele faz a crítica ao véu da ignorância do John Rawls, ele disse, olha, se você não tira o véu, você deixa que a mão invisível do mercado continue a reproduzir o que já existe. Então, se o que existe é desigualdade de gênero, o mercado ele vai reproduzir aquilo ali, porque ele não está tendo nenhum incentivo. E aí, nesse aspecto, eu concordo contigo, que quando o Supremo disse, olha, a gente tem que tomar uma decisão que seja boa para a mulher, para preservar o direito da licença maternidade, mas ao mesmo tempo não tire, faça um equilíbrio aqui entre não tirar a oportunidade, não desincentivar que a mulher seja empregada, eu acho que isso reproduz bem o que você está falando. Mas de um outro ponto, a gente volta para a questão anterior. Me parece que nessa situação é o limite que o Supremo está podendo fazer. É até onde o Supremo pode ir. Porque a situação da resolução do problema de um ponto de vista de justiça e de moral estaria no outro ponto da Praça dos Três Poderes. As reações do coisa. Eu sempre solto um aqui, aí sempre aparece sem querer. Mas parece que está em outro lugar da Praça dos Três Poderes, que eu acho que é no Legislativo. E eu acho que são eles. Então, por exemplo, você trouxe uma discussão. Será que nesse ponto que eu acho que você falou, talvez seja o seu argumento, eu vou até ceder para você desenvolver no próximo ponto. Se a gente está preocupado com a questão de olhar para a mulher com a licença maternidade não por uma perspectiva de mercado, para não mercantilizar a vida humana, será que não deveria ser o Estado que deveria arcar com isso daí? Porque aí a gente realmente tiraria uma boa parte do problema. Quanto é que isso custa? Aí a gente teria que. Mas essa lógica que você está colocando é completamente diferente na minha visão. Porque para mim é diferente falar assim, é dever do Estado, porque senão o empregador vai ficar chateado e não vai contratar as mulheres e outras pessoas que engravidam.
Uma lógica completamente diferente é pensar assim: a maternidade e o trabalho de cuidado são trabalhos essenciais da nossa sociedade. E apesar do capitalismo ser dividido dessa maneira que trata esse tipo de trabalho como menos valorizado, como trabalho não pago, etc., o trabalho de cuidado ele é essencial, inclusive ele é essencial para o capitalismo funcionar, né? Não estou defendendo o capitalismo, tá? Estou só falando que ele é essencial. É, e essa é uma lógica completamente diferente, entendeu? Virar e falar assim, ó, o Estado entende a necessidade da licença maternidade por conta da importância social, né, do trabalho de cuidado. Então, o Estado vai arcar com isso. E todo contribuinte vai arcar com isso. É um argumento, uma visão de justiça de gênero diferente. Eu concordo. Desse ponto de vista, eu concordo com você. É, acho que seria uma discussão que deveria caber ao legislativo, até porque envolve questões orçamentárias. Mas, assim, do ponto de vista filosófico, eu acho que o que você colocou é uma questão muito importante. De que quando a gente enfrenta a questão olhando só para a perspectiva de mercado, a gente esquece da base epistemológica que fundamenta aquilo ali. Então, a gente já adere, eu acho que é. Eu lembro da crítica que o Berkovitch faz ao constitucionalismo, que ele diz que o liberalismo ele domesticou o constitucionalismo, né? E aí quando a gente fala de democracia, da democracia liberal, a gente fala como se a democracia fosse uma condição de combustão espontânea, a verdade revelada, né? E não fosse uma ideologia que já permeia aquilo ali. Então, a mesma coisa nessa situação, quando a gente está falando da licença de maternidade a partir de uma perspectiva de mercado, a gente já está falando de um ponto de vista de uma ideologia que está fazendo aquela leitura. Então, acho que esse ponto, essa crítica que você faz é bastante importante, Thaís. Eu vou passar para a próxima pergunta se você não quiser fazer alguma consideração. Não, não, se aparecer mais alguma coisa, a gente volta. Perfeito. É, nos artigos que você me mandou, Thaís, você também menciona diferentes concepções de igualdade, e aqui é onde entra um pouco da tua pesquisa de doutorado, quando tu fala de antissubordinação. E aí tu fala igualdade formal, igualdade material, que são as tradicionais, e aí é onde tu introduz essa ideia de antissubordinação. Como é que o STF ele tem abordado essas concepções dentro das decisões de igualdade e em que medida essa perspectiva de antissubordinação que tu apresentou, ela oferece um caminho, uma análise mais profunda dessas desigualdades estruturais que a gente tem? É, Bom, em primeiro lugar, eu acho que, só para o pessoal que está ouvindo, a teoria da antissubordinação é uma teoria que é uma leitura do princípio da igualdade, né? Que vai dizer que o princípio da igualdade se preocupa não só com leis e medidas que tratam iguais de maneira igual ou diferentes de maneira diferente, mas sim da substância, né? Do problema que seria desigualdades estruturais e a necessidade de romper com essas desigualdades estruturais. E é parte de toda uma tradição aí, eu acho que você pode, enfim, acho que o que está por trás dessa leitura é uma visão crítica da sociedade, né, mais, sei lá, estruturalista, filosoficamente falando, acho que o fundamento filosófico dessa visão está nessa tradição crítica, não numa tradição liberal, mas foram assim, virou uma tradição, né? Então, sei lá, nos Estados Unidos, o Owen Cleese escreveu um artigo em 1976 que fala sobre como avaliar medidas estatais a partir dessa perspectiva, dizendo que medidas que tratam iguais de maneira igual e diferentes de maneira diferente só são problemáticas se elas causam subordinação. Se elas causam a antissubordinação, elas são permissíveis. E aí depois você tem toda uma tradição de teóricos críticos da teoria feminista do direito, tipo a Catherine McKinnon, Kimberly Crenshaw, teóricos críticos raciais. Acho que no Brasil uma pessoa que trata muito da subordinação é o Adilson Moreira. E, enfim, essa só para introduzir, né, o conceito para o pessoal que está ouvindo. O STF, como eu disse, tem
uma Me permite te jurisprudência. cortar, Thaís. Teve uma decisão extremamente recente, eu não sei se foi do foi do STF, eu acho que foi inclusive de relatoria do Alexandre de Moraes, que foi a ideia de estender os benefícios, as proteções da Lei Maria da Penha a casais homens. Peraí que agora eu não tô te ouvindo. Eu esbarrei aqui no Agora. microfone sem querer. Casais homens homossexuais, e aí o Alexandre de Moraes ele usa, salvo engano, expressamente, não usa antissubordinação, mas ele usa a palavra subordinação. Ele disse: olha, o contexto vai explicar se dentro daquela relação de dois homens existe uma relação de subordinação em que uma pessoa está subordinada à outra. E aí eu te pergunto para tu incluir já na tua resposta. Desculpa ter te cortado. Não, imagina, ótimo exemplo. Em que medida essa leitura que ele fez não reforça ele está reforçando o estereótipo ou ele está enfrentando o estereótipo? Ou ele está fazendo os dois ao mesmo tempo? Não tem como dissociar um do outro. Porque o que ele diz é, olha, o que ele diz implicitamente, né? Olha, historicamente, estruturalmente, existe uma subordinação da mulher ao homem dentro de uma relação, e é por isso que a Lei Maria da Penha funciona, para proteger a mulher, porque ela está nessa relação de subordinação de fragilidade. E a gente tem que estender isso aos casais homossexuais homens, porque a gente não está enxergando mais sexo, a gente está enxergando gênero. E Uhum. dentro de uma relação baseada em gênero, pode haver esse tipo de subordinação também. Dois homens, um pode ser subordinado ao outro. E aí eu te pergunto, dentro desse exemplo, e aí tu pode continuar desenvolvendo o teu raciocínio. Em que medida isso daqui reforça estereótipo, combate estereótipo ou os dois? Não tem como dissociar. Então, eu acho que muitas vezes a gente se prende na questão do estereótipo e eu acho que ajuda, mas também atrapalha, porque tem alguns estereótipos, por exemplo, que a gente trata como estereótipos, mas na realidade eles são verdade historicamente construídos e não significa que isso é bom, porque muitas vezes a realidade é ruim justamente por conta da opressão. Mas aí o que a gente tem que mudar é a realidade, não o estereótipo. Então, só feito esse preâmbulo, eu acho que esse caso é muito interessante porque ele mostra duas dimensões do problema da subordinação na violência doméstica. Um é entre as pessoas, né, que estão ali. E aí, uma relação entre dois homens, por exemplo, pode ser marcada por outros marcadores que não só o gênero. Então, você pode ter um casal em que uma pessoa é muito mais rica do que a outra, então tem esse poder econômico, exerce esse poder econômico sobre a outra, ou outros tipos de. Pode ter uma dinâmica racial que cria certas assimetrias de poder. Você pode ter, por exemplo, uma subordinação relacionada a questões de idade também. Então, esses marcadores sociais criam dinâmicas que propiciam a violência. É, então, esse é um ponto que eu acho que justifica, na minha visão, a extensão da Lei da Maria da Penha para casais do mesmo gênero. Tanto mulheres, duas mulheres, dois homens, tanto quanto um casal heterossexual. Mas existe uma outra dimensão também da violência doméstica que eu acho que é importante pensar, que é o fato de que é, a nossa sociedade é constituída de uma maneira que divide claramente o público e o privado, né? Esse é um dos pilares do liberalismo. A gente tem o mundo público e o mundo privado. O mundo público é o mundo do direito, o mundo privado é o mundo onde a gente deixa aí, quase como se fosse a mão invisível do mercado, mas é a mão invisível das relações humanas e quanto menos interferência estatal, melhor. Só que a gente tem é que esse mundo privado, ele é impregnado por questões políticas, né? Então, isso acontece em relações privadas heterossexuais, homossexuais, entre pais e filhos, todas essas. Então, o direito tem que estar atento também a como essas dinâmicas acontecem. Então, existe essa questão mais profunda ainda, eu acho, de pensar sobre por que que algumas relações humanas a gente trata como, isso aí é questão, tipo.
antigamente a gente diria, né? Briga entre marido e mulher, não se mete a colher, eu nem sei, né? Porque eu acho que não faz mais parte da nossa gramática, graças a Deus. Culturalmente, apesar do problema da violência doméstica continuar muito, muito forte no Brasil. Mas, na minha visão, uma visão à luz da teoria da insubordinação seria essa, seria de pensar essa estrutura do Estado e do liberalismo que diz que relações humanas algumas você não se mete, sabe? Thaís, o ponto seguinte é o teu artigo sobre terceirização. Você vai criticar uma ausência do que acho que é a Kimberly Crenshaw que desenvolveu, né, a ideia de interseccionalidade, né? Uma ausência de uma perspectiva interseccional nas decisões do STF. Uhum. Vamos primeiro começar. Eu já discuti esse tema aqui quando a gente tratou de teoria crítica da raça com Felipe Almeida, mas é sempre bom lembrar, porque às vezes a pessoa que está chegando aqui não vê o episódio pode estar não familiarizada. Vamos explicar primeiro o conceito de interseccionalidade, a importância dela para a compreensão da igualdade e como o STF poderia incorporar isso para melhorar suas análises sobre o que ele está fazendo quando ele julga casos que envolvem perspectivas de igualdade. Bom, a teoria da interseccionalidade diz basicamente que as estruturas, não existem estruturas unitárias de subordinação. Então, por exemplo, a ideia de um grande patriarcado que oprime todas as mulheres de maneira igual e torna todas as mulheres subordinadas e todos os homens opressores, é, essa visão é questionada, porque o que teóricas interseccionais vão dizer existem sistemas de subordinação que se interseccionam e de maneira integrada e co-constitutiva determinam como as pessoas vão experienciar a subordinação ou o status não subordinado. Então, por exemplo, nem todas as mulheres brancas vão ter uma experiência de gênero igual a de mulheres negras, ou mulheres ricas com mulheres pobres, ou mulheres brancas e homens negros. Por exemplo, se você tem uma visão unitária da opressão, você poderia dizer assim: sempre homens oprimem e mulheres são oprimidas. Mas se você pensa no contexto racial, muitas vezes a raça dá privilégios. Para pessoas que acabam se sobrepondo, por exemplo, ao gênero da pessoa, né? É, então, eu diria que esse é o ponto de partida, né? A interseccionalidade, é pensar que não existem categorias isoladas, tipo, o trabalhador. O trabalhador existem diferentes trabalhadores, né? Existe o advogado tributarista branco e rico, existe a mulher negra que trabalha na limpeza num emprego precarizado. Então, os dois são trabalhadores, certo? Mas essas diferenças fazem com que a experiência do trabalho seja vivida de maneira muito diferente, né? Então, no caso da terceirização, eu trouxe esses dois exemplos, principalmente porque eu acho que, no caso, que um dos exemplos trazidos é justamente esse, né? Existe esse questionamento: eu não entendo por que não seria possível terceirizar um advogado tributarista. É, eu acho que existe um argumento a ser feito aí, de tipo, dentro da lógica do direito trabalhista, de que é, você pode terceirizar essa atividade, que não é o fim da sua empresa. Acho que é possível fazer esse argumento. Mas a situação do advogado tributarista não é a mesma situação da mulher da limpeza, que muitas vezes virou a mulher da limpeza porque ela já estava num contexto de desigualdades que, por conta do seu gênero, da sua raça, da sua classe, do seu status de migração, acaba recorrendo a esses trabalhos que são menos valorizados, menos pagos, têm situação de precarização maior, e assim por diante, né? Então, é bem interessante, porque na decisão você tem o que prevaleceu foi
essa visão do advogado tributarista que virou o paradigma do trabalhador, que é o ponto focal da discussão sobre a terceirização. E também, interessantemente, nas posições dissidentes, existe uma visão não interseccional, porque o que os dissidentes falam os votos divergentes vão falar assim, é, a terceirização de atividades meio pode acontecer. Então, o trabalho da limpeza, de comida, alimentação, segurança, são coisas que não são nucleares para uma empresa, a gente pode terceirizar, enquanto esses outros trabalhos não nucleares, a gente não pode terceirizar. Então, é isso, ficou, sabe, de novo, ficou ignorado. Por que que a gente considera alguns trabalhos essenciais e outros não? Você consegue imaginar uma empresa que não tenha serviço de limpeza? Pode não ser o que a empresa está produzindo, mas essa atividade é tão essencial para a empresa funcionar quanto o funcionário da fábrica. Mas uma falta dessa divisão de como raça, classe, e gênero operam na forma como a gente pensa as coisas, faz com que as duas coisas, essa divisão pareça razoável. Partindo dessas todas essas críticas que você fez até agora, Thaís, na prática, como é que o STF qual o melhor caminho para o STF incorporar tanto essas críticas sobre interseccionalidade quanto antissubordinação? Mas uma questão eu acho importante da gente tratar nessa resposta. Eu já fiz essa crítica algumas vezes e eu sempre tenho uma ressalva, né? Porque a gente, como acadêmico, como quem olha de fora, a gente tem uma visão externa do STF, a gente não tem a visão dos bastidores do. Principalmente, e aí a gente volta para uma perspectiva de mercado, né? Porque o STF, quando ele toma essa decisão, ele tem que tomar essa decisão sabendo que ele está afetando a ponta lá do orçamento. Uhum. Então eu te pergunto, tentando levar isso em consideração num país como o Brasil, que é um país pobre, como é que a gente. Qual seria o melhor caminho para o STF passar a adotar esse tipo de perspectiva? É, tem algumas formas para a gente responder essa pergunta. Acho que uma delas, primeiro, é de análise jurídica, né? E eu acho que essa está relacionada a justamente o tipo de interpretação que a gente faz. Então, a teoria da antissubordinação, adotando uma perspectiva que vê relações de poder como interseccionais, complexas, etc., ela demanda um certo tipo de análise do direito, que é uma análise contextualizada. E dentro das tradições críticas, jurídicas, a gente. É um tipo de fundamento, Thaís, desculpa te cortar, que justificaria com facilidade um caminho inverso ao que foi tomado em Students for Fair Admissions versus Harvard, né? Que basicamente usaram a antidiscriminação contra si mesmo. Então, Assim, não exatamente. estou dizendo que não estou dizendo, assim, há fundamentos nas emendas da reconstrução para isso, mas não faz parte da mais forte tradição interpretativa da maioria dos juízes da Suprema Corte, né? Aqui no Brasil a gente tem mais facilidade porque a Constituição ela é muito mais clara quanto a esses elementos. Não, mas você traz aqui também uma questão super interessante, que é o fato de que, e acho que essa é uma das grandes, um dos grandes desafios da insubordinação, que é o fato de que, assim, as opressões não são unitárias e é muito difícil a gente saber que medidas vão levar à subordinação ou à não subordinação. Então, por exemplo, você pode ter conservadores que vão falar assim, não, ações afirmativas são ruins porque o que deve prevalecer é a meritocracia. O que foi feito em Students, a gente falou aqui, eu esqueci de dar uma tecla SAP para os nossos ouvintes, né? O SFFA do V Harvard, né, que é o Students for Fair Admissions, foi a decisão acho que do ano passado, que acabou com a política de ações afirmativas na admissão de universidades aqui nos Estados Unidos, pessoal, para quem estiver ouvindo a gente. E basicamente eles pegaram
alunos de origem asiática, e eles disseram que os alunos de origem asiática estavam sendo preteridos por alunos de descendência africana ou afrodescendentes, enfim. E aí, basicamente, eles disseram: olha, tá tendo uma diferenciação até entre as pessoas que deveriam estar sendo protegidas, então vamos acabar com isso. Uhum. Então, mas é isso, o que a teoria da insubordinação quer é pensar assim, que tipo de diferenciação é ruim? E que tipo de diferenciação é boa? Ela dá essa substância para a gente pensar sobre isso, entendeu? Então, tratar pessoas de acordo com a raça vai ser considerado a priori bom se isso promover a emancipação do grupo que você está tentando proteger, né? Por outro lado, existem também autores progressistas, que são mais radicais do que muitos autores que trabalham na chave da insubordinação, que vão falar que, na verdade, a ação afirmativa é um paliativo, o problema está na forma como o sistema educacional é formulado e a gente tem que olhar para isso ao invés de pensar em ação afirmativa e tal. Não é um argumento que eu adoto, mas ele mostra como, vindo dos mesmos lados, até de pessoas que querem acabar com a desigualdade racial, é possível você ter essa dificuldade em formular remédios, né? Você pode, e eu acho que isso volta para a sua pergunta de como o STF pode julgar. Então, eu acho que, em primeiro lugar, existe, né, a teoria da interpretação relacionada à insubordinação, que é uma forma de pensar o direito em contexto. Então, qualquer problema jurídico que venha à sua frente, você vai se perguntar, ok, quais são as relações de poder envolvidas em como o problema nasceu, quais são as questões de desigualdade envolvidas em como o direito tem sido interpretado e quais são as medidas que romperiam com as desigualdades estruturais. Então, esse é um tipo de. Esse é o primeiro passo, é um passo de interpretação jurídica, né, de como aplicar. E aí eu acho que uma coisa que vale a pena mencionar aqui é que, recentemente, já, sei lá, uns 3 anos, nossa, o tempo, né, tá passando muito rápido, mas o CNJ publicou um protocolo chama Protocolo para Julgamento em Perspectiva de Gênero, mas que eu acho que funciona para raça, funciona para pobreza, funciona para todos os tipos de sistemas de subordinação, no qual ele direciona, né, a julgadora ou julgador justamente a como se perguntar essa questão da subordinação em problemas concretos. Então, esse é um primeiro passo. Você quer fazer alguma pergunta? Você está com cara de que é. Não, Não? não, é porque você estava, no momento eu ia falar vulnerabilidades, né? Mas você achou o termo melhor. Então, existe isso, né? Eles dão mais esse meio um passo a passo. Na minha tese também, o que eu tento fazer, já fazendo a propaganda da minha tese, é mostrar, propor uma doutrina para aplicação do princípio da igualdade, né? Em que momentos questões de desigualdade podem interferir em problemas jurídicos e na racionalidade jurídica de uma pessoa tomando uma decisão. Então, tem isso. Um segundo passo que eu acho muito importante é de adaptar mecanismos de adjudicação a esse caráter mais estrutural dos problemas, né? Porque casos que envolvem subordinação, como todos os que eu mencionei até agora, são casos que envolvem transformações amplas na sociedade. E esses casos geralmente se aproximam do que é chamado de litígio estrutural, né? Que são litígios voltados a reformas em grande escala da sociedade, né? É reconhecido e, assim, é notório que esses tipos de litígio envolvem complexidades muito maiores do que o litígio tradicional de, sei lá, como uma cláusula contratual deve ser interpretada ou dois vizinhos brigando por barulho. Esse é o tipo de adjudicação tradicional, né, no direito, no legalismo liberal. Mas a gente tem esses casos que demandam transformações maiores. E aí a gente tem que. E os casos de subordinação, todos demandam um olhar para estruturas sociais. Então a gente tem que pensar como que a adjudicação deve ser nesses casos para melhorar não só a qualidade das decisões,
em termos de diagnóstico dos problemas, mas também em pensar quais são os remédios adequados para violações determinadas. É, é isso, eu acho que. Thaís, penúltimo bloco, antes da gente ir para as referências e indicações de leitura. Eu fiz uma série de perguntas aqui e provavelmente eu deixei de perguntar alguma coisa relevante, então eu abro para suas considerações finais, antes da gente ir para as nossas indicações de leitura. É, bom, antes, para aqui dando. Não sei se eu posso contar dos bastidores para sua ouvinte ou. Fique à vontade. Então, o Davi, ele formula algumas questões, né, antes da gente gravar o podcast, né, para eu pensar e tal. E uma das questões que eu acho relevantíssima é quais os desafios políticos e sociais para a implementação de uma jurisprudência da igualdade dessa maneira mais substantiva e radical que eu defendo. É, e quais os desafios, né, para a promoção de mudanças sociais e estruturais no Brasil? Então, essa é uma pergunta formulada que o Davi formulou que eu acho essencial. Então, posso responder essa pergunta como consideração final? Fique à vontade, por favor. Porque é isso, né? Eu acho que, tipo, é muito fácil você, da academia, vir e falar, tal decisão não é radical o suficiente. Porque, enfim, é simplista pensar, né? Qual é o papel do Supremo é, dentro de um contexto de um Brasil cada vez mais conservador, é, tendo as mãos atadas do que pode fazer, né? Então é muito fácil eu vir aqui e falar assim, na verdade, os 15 minutos foi ruim, não foi bom, sabe? Ficou uma coisa até bem elitista e tal. Então, eu acho que um dos desafios para quem está trabalhando dentro dessa chave é justamente ter esse pé no chão, sabe? De pensar quais as dificuldades disso. E esse é o primeiro passo. E é o que eu mais vejo, assim, no meu trabalho como algo desafiador. Então, questão geral. Outras questões são. é, Como eu posso colocar isso? Atualmente a gente vive, né, um mundo de recuo democrático, né? Então, muitas vezes, quando a gente trabalha nessa chave da insubordinação, a gente faz argumentos justamente do tipo, o liberalismo falhou por causa de XY PTO e não é radical o suficiente, na verdade, são paliativos. E aí a gente vê agora um momento de recuo democrático onde as pessoas estão perdendo os direitos mais básicos, né? Os pilares do liberalismo. É, e eu acho que, então, esse é um desafio, né? Pensar, bom, eu, enquanto uma pessoa que tem uma visão mais radical, eu, parte de uma grande tradição, né? Não sou eu, Thaís, especificamente, mas pessoas dessa tradição têm que agora pensar, bom, existe valor, né, no liberalismo e nas categorias e proteções liberais, que apesar de que mascararam por muitos anos diversas formas de opressão, mas hoje a gente tem que de novo voltar e brigar pela igualdade formal e pela igualdade material, entendeu? Que, nossa, por muitos anos é isso. Isso não é radical o suficiente. Hoje, por exemplo, é um momento nos Estados Unidos que eles estão tentando se agarrar a concepções mais liberais e formais possíveis de direitos. Então, é isso. Por outro lado, eu acho também que muitos dos problemas relacionados ao recuo democrático que a gente vive hoje não são relacionados a distorções do legalismo liberal ou da democracia liberal, do constitucionalismo liberal, mas sim inerentes, né, ao liberalismo. Então, justamente porque essas categorias esconderam formas de opressão por anos e anos, que a gente acabou criando uma sociedade doente. É possível fazer esse argumento, sabe? De que o liberalismo mascarou a pobreza, mascarou o racismo, mascarou a desigualdade de gênero, mascarou diversas formas de violência e exclusão. Então, talvez, para gente pensando agora a transformação social, é, vale a pena não só se agarrar, né, a pilares do liberalismo que todo mundo concorda que são importantes, mas também pensar em alternativas radicais que, a longo prazo, poderiam oferecer um bom. é,
um bom oferecer, né, alternativas para o liberalismo que tratem de problemas de maneira estrutural. Assim, a gente cria uma sociedade saudável, sem exclusão, sem violência, sem marginalização, e aí a gente, é, nesse mundo mais ideal, talvez a gente não tivesse vivendo, né, o ódio que a gente vê hoje, a opressão aberta, né, chamados para autoritarismo e coisas do tipo. Então, acho que é ambíguo, sabe? Nesse sentido. Então, acho que esse seria o meu último comentário. Não, mentira. Último comentário, agora eu prometo. Que também eu quero dizer que, assim, parte do meu trabalho é criticar, né, o Supremo falar, o Supremo foi conservador aqui, o Supremo foi liberal aqui, de uma maneira que mascarou as opressões e tudo mais. Mas eu queria também dizer que a esperança, e apesar de ser um tipo de análise mais difícil do direito, né? A aplicação da teoria da antissubordinação em decisões é factível, sabe? É factível, existem exemplos. Eu acho que a minha decisão favorita de todos os tempos do STF foi na DPF 709, que tratava de direitos à saúde de comunidades indígenas durante a pandemia. Que o Barroso falou assim: não, ó, a PIB, que é a Associação que estava de comunidades indígenas que estava tocando a ação, não estava dentro das regras formais permitidas pela Constituição, regras formais que tornariam a PIB uma litigante possível nesse tipo de ação. O STF falou assim: não existe motivo para a gente excluir essa associação só porque ela é feita em moldes não coloniais, né? Ela é feita em outros moldes. Isso é um tipo de análise que eu achei assim extremamente radical e extremamente positivo, sabe? Olhar e falar assim, existem formas de vida diferentes. Existe até uma questão de soberania nacional que foi colocada em questão. Então, pode parecer uma decisão, assim, peculiar, mas ela diz muito sobre o potencial dessa teoria, sobre as possibilidades. Eu acho que grande parte está relacionada a como o movimento social articulou a decisão. O litígio, sabe? A gente vê uma atuação muito ativa, muito crítica, muito coordenada, que eu acho que esse tipo de ação está por trás de decisões que acabam sendo positivas, né? Então a gente não pode esperar só que o STF faça tudo. Eu acho que a perspectiva da insubordinação tem que estar já em como a gente propõe os problemas. E eu acho que a DPF 709 é um exemplo maravilhoso de como problemas foram colocados. Thaís, eu ia te apurrinhar um pouquinho com essa parte da crítica ao liberalismo. Me considero um liberal, adoro Rawls, adoro Amartya Sen, como eu já falei aqui, e eu reconheço que existem críticas que devem ser feitas ao liberalismo. Eu lembro de uma aula do professor André Coelho, que hoje está professor da UFRJ, que é maravilhoso, que ele diz, olha, as pessoas atribuíam a riqueza do século, acho que era 17, 18, ao liberalismo, mas se você atribui ao liberalismo, você tem que dizer que o liberalismo era conveniente, era conivente com mão de obra escrava e pilhagem. Então, se você faz essa atribuição, você tem que reconhecer os seus consectários. E eu completamente, eu acho que é uma crítica completamente cabível quando você faz desse aspecto. Mas acho que de Rawls para cá, o que eu tenho enxergado na reforma que foi feita ao liberalismo é que o liberalismo ele tem boas respostas emancipatórias para a sociedade. Você vê a perspectiva de Rawls, você vê a perspectiva de Amartya Sen, eles dizem, olha, a gente não quer uma sociedade desvencilhada é, das desigualdades. A gente não quer apresentar respostas aqui que estejam desvencilhadas da realidade. A gente não quer botar um molde pronto de sociedade para dizer, olha, segue isso aqui que vai dar tudo certo e não vai ter problema nenhum. Não, o que eles dizem é, olha, a gente tem um modelo de sociedade disfuncional e a gente tem que olhar para essas disfuncionalidades e tentar resolver. Então, tentando explorar para entender melhor
como é que cabe essa, onde é que está entrando essa tua crítica? É um modelo mais antigo de liberalismo que alguns ainda defendem, porque eu ainda tenho que reconhecer que muita gente que defende liberalismo não defende liberalismo como eu. O liberalismo do Brasil, Ave Maria, é um liberalismo da Alabama. É o pessoal do Mises Brasil, que acha que o liberalismo morreu quando o Hayek e o Ludwig von Mises morreram. Uhum. Eu acho que quando eu falo de liberalismo, eu estou falando muito assim da forma como o direito reflete alguns valores da ideologia liberal. Então, a primazia do indivíduo, por exemplo, a divisão entre público e o privado, um receio da atuação estatal, que mais? Até separação de. Os valores mais tradicionais de um liberalismo clássico que moldaram o direito como ele vem sendo dos últimos séculos. Exatamente. Tecido. Eu diria, da minha perspectiva, que o liberalismo é um ponto de partida, mas não é um ponto de chegada. E eu acho que o que a teoria da insubordinação faz, e diga-se de passagem, é interessante isso, porque é, quando você está nessa. Eu me encontro numa posição interessante, que é, de um lado, eu adoto uma teorização que é crítica de categorias intrínsecas ao legalismo liberal, né? Ou liberalismo legal. Tipo, por exemplo, essa divisão público-privado, ou então o foco no indivíduo, ou então é, esse medo do Estado. Então, eu sou crítica a isso, mas ao mesmo tempo, toda a abordagem toda a minha abordagem é baseada no direito, que é, por si só, um instrumento liberal, certo? Então, é uma situação estranha, porque meus amigos que são realmente radicais falam assim, Thaís, o que que você está fazendo, né? Tipo, falando de transformação social através do direito, não faz sentido. Existe aquela frase, né? Ah, será que a gente consegue desmantelar a casa do opressor, com as ferramentas do opressor? Existe essa crítica. Meu posicionamento é de que a teoria da insubordinação trabalha dentro, do maquinário do liberalismo para desmantelar ou então aprimorar um liberalismo, vai, digamos. Não sei dizer qual que vai ser o ponto de chegada, sabe? Qual é o tipo de sociedade que seria a sociedade ideal. Não, é É, porque quando você fala de antissubordinação, eu não vejo em nada incompatível com o que defendem liberais mais contemporâneos, como os que eu citei. Mas eu tenho que reconhecer ao mesmo tempo que a visão deles não é o que reflete o framework geral do direito nos dias de hoje. Reflete muitas políticas públicas, reflete muita coisa. As ideias de Rawls, as ideias de Amartya Sen refletem decisões de Supremas Cortes e tudo, mas eu reconheço, como você apontou, que realmente a estrutura do direito ela não foi pensada com base no liberalismo contemporâneo, ela foi pensada com base no liberalismo clássico. mas até o liberalismo contemporâneo, se você for pensar assim, sei lá, o direito da liberdade de expressão. Hoje você tem muita gente que defende que, nossa, a liberdade de expressão não pode ser tocada, é intocável, porque é isso que vai fazer a democracia florescer, etc. Uma perspectiva da insubordinação vai dizer que esse direito, que é um dos pilares do liberalismo, tem que ser interpretado levando em consideração desigualdades sociais e como alguns grupos têm poder de falar, como alguns grupos são silenciados, como o discurso tem um papel na subordinação de certos grupos e também como o discurso tem um papel na emancipação de certos grupos, né? É, então, acho que o ponto é esse, é pensar assim, desses pilares, tipo, da sociedade como hoje a gente entende ela, como a gente pode repensar essas categorias fundamentais à luz das desigualdades estruturais e com o objetivo final de desmantelar essas desigualdades. Então, eu acho que o professor Owen Fisz tem uma frase que eu gosto muito, né? Ele diz que nós trabalha que
as pessoas comprometidas, né, com a transformação social, estrutural, né? Nós temos que trabalhar dentro do direito para achar a sua virtude, né? Eu acho que a subordinação faz justamente isso, né? Ela não fala assim, ah, esse direito não funciona, joga tudo no lixo. O que ela tenta fazer é pensar assim, essa categoria aqui, por exemplo, consentimento, que é uma categoria central para o liberalismo. E ótimo, maravilhoso, todo mundo quer que as pessoas, que as relações sociais sejam pautadas em consentimento. O que a teoria da subordinação vai fazer é como é que eu posso tornar essa categoria abstrata compatível com o que pessoas inseridas em situações de desigualdade precisam. Então, acho que é uma forma de não de implosão do liberalismo, mas de enriquecimento. Enriquecimento, né? Como tornar o liberalismo liberal para todo mundo. Não sei, não vou defender isso, porque às vezes daqui a 2 dias eu mudo de ideia e falo, não, na verdade a gente precisa de uma revolução, não sei. Mas eu acho que existe sim essa leitura da teoria da subordinação. A própria PIB, na DPF 709, eles queriam a inclusão de uma parte da população que foi historicamente excluída do liberalismo, legalismo legal, legalismo liberal do Brasil, eles queriam essa inclusão. E eu acho que essa inclusão acaba gerando essas desestabilizações de dentro para fora, que são a forma de saída mesmo, são a solução. É a minha visão. Bloco final de indicações. A gente tem 3 artigos que foram tema da nossa conversa hoje. Eu peço que você cite eles e onde nós podemos encontrá-los. Eu vou, se eles já tiverem todos publicados, eu vou indexar os links aqui na descrição do episódio. E, eventualmente, qualquer outra leitura que você achar interessante para enriquecer os nossos ouvintes que tenha relação com o tema de hoje. E, obviamente, eu deixo aquele oportunidade daquele jabá do livro que vai sair, mas quando for sair vai ter episódio aqui, então pode ficar tranquila também. Bom, começando pelos artigos que a gente citou, né? Acho que um deles vai sair agora, esse ano, no Journal of Law and Political Economy, que é o artigo que eu falo da decisão dos 15 minutos e da licença maternidade. Ainda não tem um título muito certo, mas é alguma coisa do tipo Undoing Gender Equality in the Brazilian Constitutional Jurisprudence. Alguma coisa assim. Vai ser algo desse gênero. Daqui a alguns meses você pode jogar no Google Thaís Penteado Journal of Law and Political Economy e vai encontrar. Que mais? A gente citou mais. Da terceirização, chama Terceirizadas Centered, foi publicada no Yale Journal of Law and Feminism. A gente citou mais algum? Meu artigo, acho que a gente citou minha tese, Acredito que. a minha Eu acho que tese eram 3. que se chama Anti-Subordination as Bundle, Retheorizing the Principle from the Brazilian Jurisprudence and Practice, que essa pode ser encontrada no repositório digital da GV. E para quem quiser entender assim, né, outros aspectos de como pensar o direito a partir da teoria da insubordinação, eu tenho um livro publicado chamado calma, Aborto e Igualdade no Brasil, uma perspectiva jurídico-dogmática, publicada pela Almedina no ano passado. E eu acho que assim, no Brasil, por exemplo, acho que tem um artigo já clássico do Oscar Vilhena chamado Desigualdade e Subversão do Estado de Direito, porque eu acho que na perspectiva de igualdade que eu trago, eu estou menos interessada em, né, como grupos são tratados diferencialmente por leis e mais interessados, né, no contexto, né, como as desigualdades acabam minando o direito e como a gente precisa reconstruir o direito pensando nessas desigualdades. Aí eu indico completamente a obra do Adilson Moreira, que trabalha dentro dessa chave da insubordinação. Ele tem uma perspectiva um pouco, eu acho, até mais radical, porque ele traz métodos de interpretação jurídica baseadas na contação de histórias, mas a obra toda dele, enfim, recomendo. Tem o livro Direito de Igualdade do professor Dimitri de Mullis. Que mais? Aí eu acho que, assim, eu vou falar, assim, em geral, toda a obra da autora feminista Catherine McKinnon.
que é uma pessoa que não só desenvolve argumento jurídico do que significa o princípio da antissubordinação, como também oferece várias formas de aplicação. Nem sempre eu concordo, mas eu acho que são bons exemplos. E autoras como a Kimberly Crenshaw, que desenvolvem, né, essa análise sobre como o poder se manifesta, o poder que a gente quer desestabilizar se manifesta, né, da teoria da interseccionalidade. E aí, por fim, se eu esquecer alguém, já sabe, tipo, sabe quando a pessoa ganha o Oscar e fica, eu preciso agradecer tal, 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 tal e tal. Se eu esquecer de alguma coisa, eu vou te mandar e aí você me fala. Mas acho que por último tem um capítulo de livro da Marta Machado e da Juliana Alvim, acho que é a Juliana Alvim e a Marta Machado, que chama Gender and Sexuality in the Brazilian Supreme Court. E eu acho que esse artigo é ótimo porque ele traz um pouco dessa dimensão de das ambiguidades da transformação social através do direito, que eu acho assim central para o meu trabalho. E o Jabá, em breve, vai sair pela editora Contracorrente. Um livro, uma coletânea, com tradução de artigos do professor Owen Fisz sobre teoria da antissubordinação e transformação social através do direito. Esse livro vai ser publicado em breve, com uma introdução minha, tratando justamente da relação entre antissubordinação, adjudicação, a forma como a gente quer entender o direito, como, enfim, a cristalização, né, o estabelecimento de valores e não de incentivos, o potencial emancipatório do direito, e, e é isso, indico, recomendo a obra dele toda também. Perfeito, Thaís. É, sua pesquisa já está bem ampla, tem muita coisa que a gente pode voltar a conversar no futuro. A gente já tem outro encontro aí, não marcado, mas já está no horizonte para a gente conversar quando esse livro for sair. Eu agradeço demais essa disponibilidade, a gente está gravando aqui. Muito obrigado e você sabe que as portas estão sempre abertas. Eu é que agradeço pelo convite, foi ótimo. Quando você quiser, a gente só me chamar que eu apareço. Pessoal, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.